Ah, boa noite. Convidei aqui o professor Bechara e a professora Marta. Vamos ver se... Professora Marta, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Bechara, Boa tudo bem? noite. Hoje você fez uma grande boa ação, viu, Daniel? Você fez um processo de inclusão digital comigo. Bechara, deu tudo certo aí então. Faz 2 horas que eu estou aqui só. Só esperando. Mas que bacana. Poxa, bom demais recebê-los aqui nessa nossa live. Agradeço imensamente aí a vocês pela aceitação do convite. E é uma live para a gente discutir um pouco as questões que foram produzidas, os textos que foram produzidos para o livro Justiça Consensual, Acordos Criminais, Cíveis e Administrativos. E aqui eu já passo para a apresentação de vocês. A professora Marta é advogada, professora da Universidade de São Paulo. O Bechara é um grande colega do Ministério Público do Estado de São Paulo e é professor da Universidade Mackenzie. Bechara eu conheço há quase 20 anos, né, Bechara? Desde 2004 ali, nas discussões do Ministério da Justiça, eu gosto sempre de lembrar sobre a política de enfrentamento ao tráfico humano. Então nós temos essa parceria aí há um tempo já e para mim você é uma das grandes referências aí no Ministério Público, sempre servindo de espelho para todos nós. Como a professora Marta é uma grande referência aí na seara acadêmica para todos nós também. Então, gostaria mais uma vez de agradecer imensamente aí a participação de vocês para que a gente converse um pouquinho sobre os textos que vocês produziram relacionados ao acordo de não persecução penal. Deixa eu ver se eu consigo aqui fixar o conteúdo aqui. Ótimo. Mas antes da gente começar, professor, vocês estão me ouvindo bem? Está tudo certo? Então, antes da gente Super começar a bem. discutir os textos especificamente, eu gostaria de que a gente falasse um pouco do professor Antônio Scarance Fernandes, que é professor aposentado da Universidade de São Paulo e a quem a obra foi dedicada. O professor Scarance, junto com a professora Marta, com a professora Ada, com o professor Magalhães, eles foram muito importantes, pelo menos para a minha geração, que se formou ali entre os meados dos anos 90 e início dos anos 2000, porque eram considerados professores vanguardistas dentro do processo penal. E os primeiros professores que abordaram essa questão dos acordos, dos modelos negociais dentro do processo penal foram justamente os professores Scarance, o professor Magalhães e a professora Ada. Inclusive, Bechara, o professor Magalhães, na banca do Ricardo, que eu tive a oportunidade de assistir uma parte, você estava inclusive como examinador nessa banca, o professor Magalhães ele confirmou isso, ele chegou até a confirmar que eles foram um dos primeiros que abordaram, um dos primeiros autores, o professor Magalhães, a professora Ada e o professor Scarance, foram os autores que primeiro abordaram essa questão dos modelos negociais no processo penal, e que até então era visto como uma espécie de sacrilégio, né, no processo penal, porque nós tínhamos acabado de sair de uma ditadura e os advogados eram muito ciosos pelos direitos e garantias individuais na época, e ainda são até hoje, mas eram mais ainda nessa época em relação a esses direitos e garantias individuais aí, de cunho liberal e iluminista. E o Ministério Público era muito cioso também na busca dessa questão da prevenção geral com a pena. E aí veio o professor Magalhães, o professor Scarance, a quem a obra é dedicada, e a professora Ada, para começar a discutir essa questão dos modelos negociais dentro do processo penal. Então eu gostaria de ouvir, professora Marta, primeiramente a senhora, como é que foi esse processo de evolução, como é que foram essas discussões
dentro da Universidade de São Paulo. Eu lembro que, na época, pelo menos aparecia nos livros da professora Ada, as questões das mesas de processo penal da USP. Então, eu gostaria de saber de vocês como é que foi essa discussão a partir da produção do professor Scarance. Eu passo para a senhora, professora Marta. Bom. Obrigada, Daniel. Prazer estar aqui junto com o Bechara, um amigo com quem temos muitos projetos acadêmicos, né, Bechara? Sempre juntos. Queria agradecer e falo aqui também, né, sobre esse artigo que eu escrevi em coautoria com a professora ministra Maria Tereza. Eram ali as primeiras impressões ainda, né, sobre o acordo de não persecução penal, num período, óbvio, que a gente estava em distanciamento, acho que toda uma questão sobre a própria aplicação do acordo sendo pouco a pouco construída, né? E para falar um pouquinho do professor Scarance, assim, acho que o Bechara pode até falar com mais propriedade, mas o professor Scarance, com a sua pesquisa, assim, inaugurou uma linha de pesquisa que é muito cara para nós hoje em dia, na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, que é a linha do garantismo e eficiência, né? Como conciliar processo penal que a um só tempo dê conta das garantias constitucionais e convencionais, sem se perder com também a busca da eficiência. Então, sem atropelo, sem passar por cima de uma série de coisas, como promover desenhos processuais que permitam a conciliação entre esses dois vetores que são tão importantes, né? Sobre a produção dos três, realmente, né, um trio que inaugurou muitas, tem obras que também são formadas aí na década de 90, obras referenciais, né? O livro de nulidades, o livro de recursos, né, que eles escreviam ali a 6 mãos, foram muito importantes, acho que até hoje, né, eles são inspiração para as obras que seguiram depois. Muita coisa foi produzida a partir dali. A professora Ada era realmente, né, uma locomotiva, assim, puxava muita produção. Esse livro que você... as mesas que você se referiu aqui, Daniel, elas foram uma iniciativa, assim, uma combinação de tempo, eu acho, que havia, ao mesmo tempo, no Tribunal de Alçada Criminal daqui de São Paulo, a Quinta Câmara, que era uma Câmara formada, assim, uma combinação de juízes muito visionários, Alberto Silva Franco, Ranulfo de Melo Freire, Adalto Suanes, que eles eram conhecidos à época, eu fiz uma pesquisa recente para um artigo que eu publiquei, eles eram conhecidos como juízes que não conheciam o Código de Processo Penal, porque eles ignoravam o disposto no Código de Processo Penal para julgar à luz da Constituição, né? O Código fascista, eles superavam isso julgando com base na Constituição. E a professora Ada, então, promoveu essas mesas, fazendo essa junção da academia e do judiciário para propor uma série de enunciados que eram discutidos ali academicamente com a experiência de juízes, mas que muito do que foi dito ali virou letra de lei ou jurisprudência assente tempos depois. Então, eles realmente tiveram, tem até hoje, né, professor Magalhães e Scarance ainda produzem muito, orientam muita gente, e um papel fundamental para o nosso processo penal democrático, né? E sobre exatamente a questão dos acordos, eles estavam ali na época da Lei 9.099, que foi mesmo, né, uma ruptura, uma inauguração dos sistemas consensuais, dos acordos no processo penal. Claro que para infrações de menor potencial ofensivo, mas a semente estava ali, enfim, depois a gente, a partir dali, não parou mais com isso, né? Acordo de colaboração premiada, acordo de não persecução penal. E Bechara, e como é que era o professor Scarance no seu processo de produção? Como é que era ele como orientador? Você foi orientando do professor Scarance, ele chegou a fundar um instituto, inclusive, para se discutir algumas questões relacionadas a processo. E você, passou a ter uma relação mais próxima com ele, uma relação mais pessoal com o professor Scarance, né, Fechado? Se a gente ouvir sobre isso, tá? Sobre essas lembranças aí. Bom, primeiro, boa noite, Daniel. Queria
de coração te agradecer pela inclusão digital, né, e por me convidar a participar desse bate-papo aqui com a Marta, amiga querida. Vocês dois são parceiros aí de tantas coisas, de tanto tempo, de muitas iniciativas. Eu diria que você aí hoje conflagrou uma conspiração do bem, né? Bom, falar do professor Scaranci, Daniel, talvez dividir aí nos últimos quase 20 anos uma história de muitos capítulos, né? Eu diria que, do ponto de vista pessoal, usaria dizer aqui que é uma referência para todos nós como ser humano, como professor, como orientador, como um pai de família, um sujeito simplesmente indescritível, né? E junto com a professora Ada e o professor Magalhães, inquestionavelmente formaram gerações. Formaram e inspiraram gerações, eu diria que inspiram ainda gerações, né? Então a gente hoje, quando acompanha, não vou colocar aqui a totalidade, mas as principais referências científicas nos mais variados temas dentro do processo penal, eles sempre são colocados e sempre são definidos ali como um referencial teórico extremamente importante para essa produção, né? Inclusive, se você me permite, aqui na informalidade, né, tem uma passagem muito interessante do professor Scaranci. O professor Scaranci já aposentado no Ministério Público, né? E foi participar de uma reunião, de uma audiência, agora não lembro ao certo se era uma audiência de acordo de transação penal ou se era uma audiência de acordo de suspensão condicional do processo. Muito bem. Eu não sei em que contexto o magistrado, a magistrada, enfim, que presidia a audiência na ocasião, questionou o professor Scaranci, né, em função de uma observação que ele havia feito na reunião, na audiência, né, no sentido de que, olha, o senhor está pensando o senhor está achando que o senhor é o legislador? Eu falei assim, olha, eu não sou o legislador, mas eu trabalhei no anteprojeto que criou a Lei 9.099, eu sou o Antônio Scaranci Fernandes, né? Isso dito pelo próprio professor em tom de brincadeira, enfim, ele é sempre um sujeito extremamente educado, gentil, enfim, mas acho que é uma passagem muito interessante, porque no fundo, como tudo, como toda transformação, ela é uma grande jornada, né? Quando a gente olha para trás, desde o 98.1, o que o processo penal se transformou nos mais de 30 anos é impressionante, principalmente hoje a se pensar num regime jurídico próprio em relação a esse modelo negocial, diversamente do que é convencionalmente o modelo de justiça conflitiva. Mas tem um outro capítulo interessante. O professor sempre desejou ter um centro em que ele pudesse reunir, não é, os seus orientandos, fossem os atuais, fossem os mais antigos, né? E eu me lembro, Daniel, Marta certamente vai lembrar disso, né? A gente, feita essa conflagração, né, de ex-orientandos e atuais orientandos, a gente acabou fundando naquele contexto o Instituto de Estudos Avançados de Processo Penal, Antônio Scaranci Fernandes. Nós nos reuníamos no escritório do professor, ali no centro da cidade, próximo da faculdade, e uma vez a cada 15 dias, às vezes uma vez por mês, às vezes pelas manhãs, às vezes à noite, sempre com um tema proposto por ele ou pelo grupo, e aí nós assim caminhamos por quase 10 anos, né, nessa convivência, e depois, cara, muito difícil, muito complexo, combinar, né, as diferentes agendas, mas ali foi um momento muito interessante em que a gente também acabou tendo a oportunidade de promover publicações, não é? Dos temas que estavam sendo tratados, muitos dos temas que estão aí até hoje. Eu estou falando de algo que tem mais de 15 anos, quase 15 anos, a gente discutindo lá atrás, vigilância eletrônica, enfim, hoje tudo que isso... Hoje, o nível de discussão e aprofundamento que essas questões hoje se tornaram, a mesma coisa em relação à justiça negocial. Teve um momento muito interessante em 2010, quando a gente fechou um acordo de cooperação com o Ministério da Justiça, por meio da Secretaria de Assuntos Legislativos,
e foi uma oportunidade muito interessante porque a gente passou ali a fazer o acompanhamento e a produção de notas técnicas para os projetos de lei que o governo, na ocasião, entendia como sendo prioritários. Eu diria que é antes de 2010, porque o secretário de Assuntos Legislativos da época era exatamente o Marivaldo, né? O Marivaldo que era o secretário, e aí a gente passou a trabalhar em cima de textos, e alguns desses textos, vale dizer aqui, foi exatamente o anteprojeto que depois se transformou em lei, que foi o projeto da lei 12.850, que é o projeto da lei das organizações criminosas, que regulou, dentre outros institutos, a colaboração premiada no Brasil. Então, enfim, foi um momento único, não é, que está muito forte na memória de todo mundo que teve aquela oportunidade de participar e de conviver com o professor. A dinâmica no nosso grupo Diálogos, né? O professor é um maestro ali, literalmente, né? Ele dá o tom de tudo o tempo inteiro. Então, enfim, queria te cumprimentar, Daniel, pela iniciativa de, junto com os demais organizadores, de homenagear o professor. Acho que é mais do que bem-vindo, não é? Pelo valor e pelo significado, e sinceramente qualquer coisa que eu tente falar aqui a respeito dele vai ser muito pouco para traduzir o gigantismo que ele representa em termos de inspiração e modelo para todos nós. Nós, nos Altos Estudos, né, que nós publicamos em 2019, nós decidimos dedicar a obra ao professor Magalhães, até pela referência nessa área probatória que é ele, o livro dele de 97, livro de 97, né, professora Marta? O Direito à Prova, é um marco realmente, é um giro copérnico aí no estudo sobre a prova. E agora, nesse livro, no Justiça Consensual, nós decidimos homenagear, dedicar a obra para o professor Scaranci por tudo isso que ele representa mesmo, junto com a professora Ada e com o professor Magalhães. Mas já partindo para os textos, Bechara, você escreveu um texto muito interessante, junto com Alexandre, colega nosso também do Ministério Público, né, sobre acordo de não persecução penal e os mandatos constitucionais de criminalização. Tinha um texto muito bem estruturado, muito bem construído mesmo. E vocês tratam no início ali da questão da análise econômica do direito e o reflexo dessa análise econômica dentro do processo penal. E em algum momento do texto vocês discutem a questão daquela dupla face do garantismo. O garantismo negativo, ou com base num princípio que a gente chama de princípio da proibição do excesso, ou seja, o processo penal como instrumento de contenção do poder do Estado, e um garantismo positivo também, quando se trata do princípio da proibição da proteção deficiente, ou seja, o Estado ele precisa agir para a proteção de determinados bens jurídicos, porque o indivíduo ele também lesiona um bem jurídico de um outro indivíduo. Então, nesse momento, o Estado ele não pode ser insuficiente. Mas e aí você trata disso como uma dupla face do próprio garantismo. Mas tem muitos autores que tratam isso como o garantismo como diferente ou diverso daquilo que se cunhou chamar de eficientismo. E alguns tratam também de forma, e na minha visão de forma depreciativa, né, como punitivismo. E a professora Marta tocou num ponto dessa questão relacionada à linha de pesquisa inaugurada pela Universidade de São Paulo pelo professor Scaranci, sobre esse equilíbrio entre eficientismo e garantismo. Mas eu queria ouvir de você se há realmente essa distinção entre garantismo e eficientismo, ou tudo seria englobado dentro de um conceito amplo de garantismo, em que se poderia tratar tanto a proibição do excesso quanto a proibição da proteção deficiente. Essa é a primeira questão que eu gostaria de colocar para você. E uma outra questão, Bechara, se nós podemos ver, e vocês tratam isso também no texto de vocês, se nós podemos ver esse modelo negocial como um modelo, alguns tratam esse modelo como um modelo utilitarista, né, porque você acaba por provocar a renúncia de determinados direitos individuais, como o direito de não produzir prova contra si mesmo, como o direito ao silêncio, como o direito de contestar aquelas provas que são produzidas pelo Ministério Público. Eu gostaria de ouvir de você se esse modelo negocial ele pode ser considerado
um modelo antigarantista, caso nós consigamos separar realmente esse garantismo desse esse eficientismo. Eu gostaria primeiro de abordar esses temas contigo, depois passar para a professora Marta para as considerações também em relação a isso, mas eu gostaria de te ouvir por 10 minutos, aí, se possível. Se você me permitir, eu vou começar de trás para frente. E, a meu ver, não tem como compreender a dimensão do garantismo senão na dimensão constitucional e convencional contemporânea. O que significa dizer que qualquer ponto de vista que, a meu ver, implique na negação dos valores que são caros para uma democracia e que repercutem no contexto do processo, a meu ver, não para de pé. O que a gente tem que tomar cuidado, por vezes, é para que essa discussão também ela não seja uma discussão eminentemente retórica, não é? E ela também não se traduza num esforço que se perca no excesso de preciosismo terminológico. Eu não tenho dúvida em dizer que quando a gente reconhece na Constituição brasileira, a partir de 88, naquele momento histórico, especificamente, não é? Naquele momento histórico, a identificação do binômio eficiência e garantismo tem um sentido de reposicionamento do próprio processo penal brasileiro. Não é? E esse sentido de reposicionamento, de você jogar luz, pegando carona aqui numa frase que a Marta disse agora há pouco, a respeito da forma como a quinta turma do Tribunal de Alçada Criminal, a quinta Câmara do Tribunal de Alçada Criminal aqui de São Paulo, se posicionava tentando reler o processo penal à luz da Constituição brasileira de 88, reflete bastante a expectativa que havia naquele momento de você promover um reposicionamento, não é? E eu vejo que esse modelo, ele, ao mesmo tempo, ele ao longo dos últimos 30 anos, não é? E não poderia ser diferente, não é? Que a própria compreensão com que esses dois conceitos também foram ao longo do tempo se acomodando e se modulando mutuamente, não é? Naturalmente também foi influenciado pelo processo de transformação da mentalidade, o processo cultural que contaminou também a própria formação dos operadores que passaram a integrar os diferentes quadros, não só da academia, mas principalmente das instituições que atuam dentro do sistema de justiça, de modo que uma coisa é certa, me parece que é um grande equívoco, em primeiro lugar, em compreender esses conceitos de forma estática, não é? Segundo lugar, me parece que também é um grande equívoco se procurar estabelecer distinções meramente terminológicas e, por vezes, essencialmente retóricas, para explicar aquilo que, de certa forma, traduz o grande referencial que vem da Constituição, mas que vem principalmente das convenções e dos compromissos internacionais, que o país, que o Brasil assumiu e internalizou na definição de um referencial, de um padrão ético desejável a ser perseguido sistematicamente dentro do processo penal brasileiro, como algo dinâmico e não estático e que nos exige o tempo inteiro o grande esforço de equilíbrio. Dentro desta lógica, partindo um pouco, avançando um pouquinho nas questões que você também pontuou, Daniel, eu tenho para mim que o fato de a gente incorporar, ou do processo penal brasileiro, incorporar uma vocação utilitarista, não é? E eu gosto de olhar o termo utilitarismo, né? Quando a gente vai na teoria do institucionalismo, na ciência política, né? Uma das teorias do institucionalismo é exatamente a da escolha racional. E a escolha racional, ela trabalha com a perspectiva da calculadora. E essa perspectiva da calculadora, na verdade, ela se traduz na preocupação de maximizar as diferentes expectativas e atender às diferentes satisfações que, porventura, se projetam dentro de uma determinada relação, mas sempre procurando equilibrá-las.
No modelo negocial, definitivamente, e daí o porquê de hoje, cada vez mais, se procurar estabelecer um regime jurídico próprio para o modelo de justiça consensual, exatamente para a gente não incorrer no risco de, utilizando o regime jurídico de um modelo conflitivo, essencialmente conflitivo, não é? Por parte dentro do processo penal, a gente correu o risco de querer explicar uma coisa a partir das lentes de outra completamente diferente. Então, dentro da lógica de um modelo consensual, que é de um negócio jurídico, o que não significa que eu esteja tergiversando com garantias fundamentais, ou que eu esteja tergiversando com justa causa, ou que eu esteja tergiversando com legalidade, ou tergiversando com devido processo. Pelo contrário, isso é premissa fundamental. O meu desafio, ou o nosso desafio, é compreender como é que esses valores devem ser definitivamente respeitados e preservados dentro dessa nova lógica, que não se confunde com a lógica de um modelo de justiça conflitiva. A meu ver, e aqui jogando luz num aspecto que eu acredito que seja um ponto importante a se prestar atenção, não é? É o fato de que no modelo de justiça negocial, a gente tem que ter por referência o fato de que há inequivocamente uma clara preocupação de reconhecer nos acordos um grande instrumento de coordenação entre diferentes instituições, entre diferentes instâncias, porque o acordo possibilita você atingir determinados resultados e conseguir um impacto sobre as consequências do ilícito que dificilmente, por vezes, no modelo conflitivo, essencialmente conflitivo, você consegue atingir. O outro ponto é o cuidado com o procedimento, não é? Eu ainda me preocupo muito com a procedimentalização dos acordos, principalmente do acordo de não persecução penal. Não é? Não existe uma clara definição, por exemplo, não é? Se a construção da proposta ela tem que ser oralizada. Não é? Não existe uma construção, uma definição muito clara em que momento e de que forma isso vai parar no papel. Qual é o parâmetro, qual é o padrão que eu vou observar para exatamente evitar que haja conflito, não é? De compreensão e entendimento em relação àquilo que efetivamente foi negociado. Então esse processo de reaculturamento passa, a meu ver, até para que o controle ele seja mais efetivo, por um cuidado talvez mais esmeirado em relação a procedimento, principalmente. Para finalizar aqui essa intervenção, e não me alongar demais, Daniel, o artigo que eu escrevi, que eu tive aí o privilégio e a honra de escrever com o Alexandre Rocha Almeida de Moraes, que é um professor da PUC de São Paulo, penalista, um colega extremamente respeitado e muito cuidadoso, não é? Foi exatamente mostrar e interpretar os mandados constitucionais menos sob a ótica de algo impositivo do ponto de vista abstrato, a ponto de se colocar como um obstáculo intransponível para os acordos, e mais como uma sinalização clara e evidente de um referencial que não pode ser ignorado a partir da vontade do legislador constitucional, não é? Eu acredito que os mandados constitucionais de criminalização, eles se posicionam muito mais nessa perspectiva de um referencial que eu busco a orientar não só o papel do legislador, mas principalmente o papel do operador, a procurar estabelecer o critério adequado de interpretar em cada situação concreta a forma como esse mandado ele tem que ser interpretado e o seu conteúdo delimitado. O que não é razoável, por óbvio, é a invocação nua e seca, crua e seca, do mandado constitucional como argumento de autoridade, por vezes, para justificar o não oferecimento de uma proposta de acordo. Não é? Cada vez mais, eu diria que na jurisprudência dos últimos 20 anos em particular, nos últimos 20 anos em particular, eu não tenho a menor dúvida em dizer que cada vez mais há uma preocupação com individualização baseada em circunstâncias concretas, de forma individualizada, de modo a evitar que o processo seja utilizado para expiação,
que o processo seja utilizado para desabafar opiniões e posições, e seja lá o que for. Isso sempre foi imperfeito e sempre será imperfeito. Não é? O desafio é uma academia vigilante, não é? Que se propõe a pensar e a discutir o tempo inteiro, em momentos como esse que você está nos proporcionando, de poder trocar ideias, menos com a preocupação de chegar a conclusões simples, né? E mais com o cuidado de colocar para fora aquilo que nos angustia fundamentalmente, tentando encontrar o mínimo de racionalidade para reduzir certamente o risco do erro. Acho que mais do que potencializar o acerto, né, ou a chance do acerto, é melhorar a nossa capacidade de reduzir o risco do erro, tão somente isso. Eu vou emendar uma pergunta aqui a partir da sua fala, que você chega a abordar junto com o Alexandre essa questão relacionada aos mandados constitucionais de criminalização e diz que determinados crimes eles não seriam passíveis de acordo de não persecução penal por conta disso. E os dois exemplos que vocês dão ali seria o caso de crimes hediondos não praticados com violência, cuja pena mínima fosse inferior, né, a 4 anos ali, e os crimes imprescritíveis. Aí você coloca até a questão do racismo. Teria, na sua concepção, você acha que o Ministério Público, por exemplo, a partir de uma orientação de uma Câmara de Coordenação e Revisão, eles poderiam abstratamente eleger determinados crimes que teriam teriam abstratamente, pelo menos para a instituição, uma gravidade tal que não seria passível de acordo de não persecução penal, como, por exemplo, a lavagem de dinheiro, pena mínima é 3 anos, um crime de armazenamento e disseminação de fotografias pedopornográficas, por exemplo, que tem também uma pena menor. Você acha que é possível uma Câmara de Coordenação, dentro do Ministério Público Federal a gente trabalha com câmaras de coordenação, estabelecer enunciados genéricos dizendo que esse crime para a instituição tem uma gravidade tal que é impassível de acordo de não persecução penal? O que você acha, Daniel? Rapidamente? Isso. Só para a gente concluir, fechar a questão do seu artigo e já partir para o artigo da professora Marta, caso a professora Marta não tenha qualquer observação a fazer. Olha, no processo, no direito como um todo, mas em particular no processo, eu tenho muito medo do tudo ou nada. Eu tenho medo do sempre e do nunca. Então, presumir gravidade para criar uma barreira na largada, eu sempre tenho muito receio em relação a isso daí. Até porque, e aí eu quero dar um exemplo aqui para você, eu tenho receio de que a gente esteja, por vezes, partindo de algumas premissas falsas, de que o acordo, por vezes, significa ser benevolente. Por exemplo, se eu entender que o acordo ele é um instrumento que me permite articular soluções que tendem a dar uma efetividade, não só do ponto de vista para a resposta ao ilícito, mas para evitar situações futuras, por exemplo, não é? Com medidas extrajurídicas, extrapenais relacionadas ao uso de redes sociais por meio daquele que pratica um crime de racismo, coisas que talvez, pela aplicação seca do Código Penal, ao final de uma sentença penal condenatória, muito provavelmente eu não vou alcançar. Eu vou depender de uma outra instância. E detalhe, o fator tempo em determinadas circunstâncias, ele é tão relevante quanto a própria ritualidade que por vezes quer se levantar para se justificar um processo penal conflitivo e convencional. Então, eu volto a insistir, para arrematar, Daniel, eu tenho muito receio, não é, de que a presunção de gravidade e um preconceito no sentido de estabelecer que, para aqui, e uma régua, né, para cá vale, para lá não vale, ou para aqui sempre e para lá nunca, eu sempre tive e tenho muito receio desse tipo de conclusão e desse tipo de afirmação. Isso pode talvez resolver momentaneamente uma angústia, mas eu acho que cria um problema muito grande, porque a gente literalmente vai desprezar a riqueza que é as características de cada caso.
No processo penal, no direito penal, definitivamente, o que manda, o que toca, isso não significa não ter referencial, mas o que determina particularmente são as peculiaridades e as características e as individualidades de cada situação. O referencial é importante, mas sem que isso gere um engessamento que eu acredito que seria totalmente indesejável. Professora, a senhora tem alguma observação quanto a essa questão relacionada à dupla face do garantismo, eficientismo e garantismo? Essa questão da justiça negocial, ela ser considerada por alguns como antigarantista, se nós tratarmos de uma espécie de provocação à renúncia a determinados direitos individuais, liberais e iluministas caros. E essa questão também relacionada aos mandados de criminalização, se as câmaras de coordenação e revisão poderiam, de forma abstrata, aí, eleger determinados crimes não passíveis de acordo de não persecução penal, e se isso, pegando um gancho, não seria realmente, se caso possível, não seria o reconhecimento pela instituição de uma espécie de imprestabilidade dos acordos, como o Bechara margiou aí na sua fala. Estou de acordo aqui com as observações do Bechara, né? Sobre essas formas. Vou até me valer de um outro texto aqui do professor Scarance, que é o livro dele sobre devido procedimento, né? O procedimento como uma garantia individual. Eu não tenho dúvida de que os acordos, obviamente, são esses, né? Formas abreviadas de solução do conflito penal, movidos muitas vezes pelo ideal de eficiência, de gestão mesmo do sistema de justiça criminal. Mas, a meu ver, o que nos falta ou nos falha é ignorar o próprio legado da Lei 9.099, né, que temos aí mais de 20 anos de Lei 9.099, que não pode ser ignorado. Então, o que pega para mim, acho que é a mesma coisa que o Bechara falou aqui, é muitas vezes a falta de procedimentalização em relação a isso, porque eu não tenho dúvida de que um procedimento bem desenhado em relação às soluções consensuais consegue fazer articular em modelos consensuais as garantias do devido processo penal. Claro que não é na mesma forma de uma ação penal de conhecimento de natureza condenatória que procura uma solução que seja de disputa, né? É um modelo de acordo e, portanto, é possível desenhar um processo penal, um procedimento penal consensual que faça repercutir essas garantias. Então, não tenho dúvida de que é possível, né? E sobre os mandados, concordo aqui com o Bechara. Eu acho que seria, inclusive, ilegal, né, de partida, não permitir para determinadas práticas delitivas o acordo de não persecução penal. O legislador já fixou as hipóteses em que isso não é cabível, né? Caso de violência doméstica, né, de crimes desta natureza. Tudo mais depende de justificativa no caso concreto. Pode ser que um desses fatos da vida que são subsumidos a esses tipos penais realmente não comportem, que o acordo seja insuficiente para os fins a que se destina. Mas pré-estabelecer que para determinados crimes isso não seria possível também me parece inadequado. Então, estou de acordo aqui. Haveria um acordo aqui, Bechara, entre acusação e defesa, se estivéssemos imbuídos disso. Professor, muito obrigado pelas observações, professor Bechara também. Vamos partir agora para o texto, professora, que a senhora construiu junto com a ministra Maria Tereza. É um texto também muito bem estruturado, que vem a trazer os desafios e faz um diagnóstico também, naquele momento, com a fotografia daquele momento, dos acordos de não persecução penal. E eu gostaria de ouvi-la primeiramente, quanto a senhora trata da questão relacionada à retroatividade, dos acordos, dessa possibilidade de retroatividade dos acordos, trata do tema da confissão também, faz um périplo ali também num tema relacionado aos crimes tributários, e também fala um pouco da questão do ANPP e as audiências de custódia. Então, queria primeiro que a senhora abordasse um pouco a questão relacionada à retroatividade. Nós tivemos uma cisânia aí
durante um período dentro do Superior Tribunal de Justiça, que parece que já está mais ou menos definido a partir das duas câmeras, a partir das duas turmas, depois dessa cisânia, que se tem um marco temporal específico em relação ao acordo de não persecução penal. E que essa questão ela vai ser rediscutida ali naquele habeas corpus do Supremo Tribunal Federal, o 183.913, inclusive já houve voto do ministro Gilmar nesse sentido. E a minha pergunta é se, na visão da senhora, o Superior Tribunal de Justiça andou bem, se as decisões do Tribunal de Justiça relacionadas a esse marco temporal, em caso de retroatividade, trabalhando essa questão da lei processual penal no tempo, que na realidade é uma lei, é um dispositivo híbrido, né, o 28A, se o Superior Tribunal de Justiça teria agido bem, teria andado bem nessa decisão na concepção da senhora. Tá bem. Bom, vou voltar um pouquinho só para explicar, para quem não conhece, qual é a discussão que tem em torno desse dispositivo, né? Quando o artigo 28A entrou em vigor, né, inserido pela lei anticrime, a discussão que houve ali é que o acordo de não persecução penal ele tem uma natureza híbrida, né? A rigor, hoje, por exemplo, ocorreu um crime agora e é possível acordo de não persecução penal, então, quando reunida a justa causa, ou seja, quase no momento de dar início à ação penal, Ministério Público e Defesa podem entabular um acordo de não persecução penal, né? Ele tem natureza processual, né? Mas, ao mesmo tempo, o acordo, uma vez firmado e homologado e cumprido, é causa de extinção da punibilidade. Portanto, ele também tem uma natureza de direito penal material, né? E aí tem toda essa discussão, por ele ter uma natureza híbrida, né? Sobre o que aconteceria com processos em curso quando a lei entrou em vigor, né? E mesmo já passados 2 anos disso, né, esse assunto não está resolvido pelo Supremo Tribunal Federal, como lembrado aqui pelo Daniel, tem um habeas corpus de relatoria do ministro Gilmar Mendes, com habilitação de diversas entidades participando ali da discussão que será travada a respeito do marco temporal para esses processos em curso, né? E a discussão que houve no STJ, como lembrado aqui pelo Daniel, as duas turmas divergiram, a 5ª turma e a 6ª turma, e hoje parecem adotar a posição que era inicialmente da 5ª turma, dizendo que esses processos em curso, caso não tivesse ainda ocorrido a decisão de recebimento da denúncia no momento em que a lei entrou em vigor, seria possível a propositura do acordo de não persecução penal. E aqui, quando a gente escreveu o artigo, a gente só trouxe uma fotografia de qual era a discussão, mostrando tudo isso, quais eram os precedentes de uma e de outra, e que o caso do Supremo Tribunal Federal pendia de julgamento como pende até hoje. Então, o que eu falo de agora em diante, a minha posição não é da ministra Maria Tereza, que compõe o STJ. Então, o que eu acho que o STJ, ao eleger esse marco, ele privilegiou a característica processual do acordo de não persecução penal, ignorando a sua dimensão de penal, de extinção de punibilidade. Então, eu estenderia, né, eu compreendo as razões ali, talvez não sejam nem razões absolutamente técnicas, talvez seja de gestão, preclusão, evitar discussões em inúmeros processos que já tenham caminhado, já tenham instrução. A discussão dizia o seguinte: bom, mas o acordo de não persecução penal é para evitar uma ação penal, evitar a instrução. Se a ação já se iniciou, não teria sentido. Estou plenamente de acordo, mas é realmente uma questão excepcional, né, de tomar. Isso vale para processos de agora. A discussão é o que fazer com processos em curso. Então, a meu ver, a rigor, eu tenderia a aceitar como acadêmica o acordo de não persecução penal até a decisão final da sentença penal de uma ação de conhecimento de natureza condenatória. Eu teria estendido, em razão de ser possível a extinção da punibilidade. Mas compreendo as razões do STJ, acho que o marco encontrado ali
foi mais um marco em razão de um sistema preclusivo e de evitar, enfim, talvez retrabalho. Mas conheço vários casos que vêm acontecendo na prática de pedidos nesse sentido, de que seja aberta a vista para o Ministério Público, para eventual propositura, desde que a parte, enfim, se comprometa a todos os requisitos do acordo de não persecução penal, inclusive confissão, né, que é o outro tema que a gente tratou. Eu vou emendar mais duas perguntas, a gente já está chegando ao fim, eu vou emendar mais duas perguntas para depois passar para o Bechara para as considerações dele. Professora Marta, a senhora trata também da questão da confissão. E uma coisa que me chamou a atenção no texto da senhora escrita com a professora Maria Tereza foi a questão relacionada à possibilidade de as partes acordarem os limites da utilização dessa confissão. Inclusive é colocado ali até com a base que vocês utilizam, até um texto escrito pelo colega Andrei Borges de Mendonça, grande colega do Ministério Público Federal, grande referência também no processo penal. E a minha questão é o seguinte, eu tenho uma certa dificuldade em entender, em alcançar essa possibilidade de se estabelecer uma cláusula que limite a utilização de um determinado elemento para pessoas que não participaram efetivamente da elaboração daquele acordo. Então, por exemplo, quando eu trato da reparação do dano, eu trato de uma reparação do dano mínimo à vítima. Por exemplo, se nós levarmos em consideração, inclusive, o 387.4. Isso não quer dizer que a vítima ela não possa entrar com uma ação e utilizar de um elemento de um processo que seria público, na realidade. Então, eu tenho publicidade no processo e esse acordo ele é público. Então, eu tenho uma certa dificuldade em ver essa ausência de possibilidade de utilização para outros fins ou por pessoas que não participaram da avença ali entre o Ministério Público e o indivíduo. Eu até creio que a confissão ela pode ser acordada, não ser utilizada em caso de descumprimento, naquele caso especificamente. Mas eu tenho muita dificuldade em ver a impossibilidade de utilização para fora disso aí. E eu gostaria só de colocar essa questão aí para o debate. E uma outra questão também, professora, é a questão relacionada à NPP e à audiência de custódia. O que nós verificamos às vezes, até tem recomendação da possibilidade de se avançar um acordo de não persecução penal em uma audiência de custódia, ou seja, em uma estrutura que é uma estrutura cênica, inclusive verticalizada. A estrutura do judiciário, nós discutimos isso na outra live, é uma estrutura verticalizada, não é uma estrutura apta para uma negociação em sentido estrito. E o que nós vemos muitas vezes são os colegas do Ministério Público aviando uma ação penal e colocando na cota ação penal uma proposta de acordo de não persecução como se fosse algo para ser objeto de adesão por parte daquela pessoa e não objeto de negociação dentro de um ambiente horizontalizado, né, que seria uma mesa de discussão entre o Ministério Público e a parte para uma melhor solução do conflito, daquele conflito especificamente, em um ambiente horizontalizado, não num ambiente verticalizado, que passa uma sensação de hierarquia. Apesar de não existir hierarquia entre os atores da persecução penal, a ambientação, a arquitetura de uma sala de audiência, e a arquitetura também a comunicação, passa essa mensagem de que há uma hierarquia ali, um juiz no meio, as partes ali, cada um dentro da sua função, e passa uma visão do judiciário, que eu costumo falar, judiciário é balança e espada, é força e ponderação, né? E passa essa visão à sala de audiência, que é uma lógica diversa da negociação. Então, gostaria de ouvi-la para a gente encerrar a fala da senhora aí nesses dois pontos, para depois passar para o Bechara, que eu acho que nós temos aqui pelo Instagram, nós teríamos mais uns 10, 15 minutos no máximo. Tá bom, vou ser bem breve aqui. Sobre a questão da confissão, eu primeiro preciso fazer uma observação aqui. Eu não entendo o porquê, claro, isso é uma importação, né, de um modelo de barganha, né, de um modelo estrangeiro, mas o porquê que a gente precisa exigir, o porquê o legislador exigiu a confissão para acordo de não persecução penal. Diferente do acordo de colaboração premiada, ele não é um acordo de incremento probatório que exige a confissão e delação, a confissão e entrega, ela não serviria para nada.
né, ela não pode ser utilizada depois, como a própria, né, lei estabelece, ela não pode, a decisão, ao final, né, a decisão homologatória, não é uma decisão que reconhece culpa, então ela não teria utilidade nenhuma, talvez fosse o Estado querendo um arrependimento ou, de alguma maneira, uma condição moral para que o sujeito se vinculasse aos termos do acordo, me parece sem sentido. Então, feito isso, já que há exigência de confissão, me parece que essa confissão tem que ser limitada aos fins a que ela se destina. É celebração do acordo de não persecução penal. E uma das formas, né, tem esse texto do André, ele ainda estava no prelo, quando a gente teve acesso, depois ele acabou publicado, mas essa parecia para a gente uma solução adequada, né? Tal como acontece no acordo de colaboração premiada, que de alguma maneira outras, por exemplo, outras instâncias não participam da celebração do acordo, isso não as impede de tomar as medidas adequadas na sua instância, elas só não podem usar o acordo, né? Quem usa o acordo é o celebrante do acordo. Então, pareceu adequado para a gente que, como a lei não estabelece esse freio, que fosse ali, então, ou que fosse possível que os celebrantes, né, Ministério Público e Defesa, estabelecessem neste acordo que outras instâncias, outras autoridades que averiguassem o mesmo fato não pudessem ter acesso ao acordo de não persecução penal. Simplesmente, isso não tolhe, por exemplo, a vítima de mover a ação adequada, mesmo porque isso não é título, enfim, ou, por exemplo, num caso que tenha repercussão extrapenal, né, uma ação civil pública, uma ação de improbidade, inquérito civil, Receita Federal, CAD, Sistema U, né, AGU, TCU, quem quer que seja, pode tomar suas medidas. Só que aquela confissão, ela é uma confissão clausulada, ela se destina como requisito para o acordo de não persecução penal. Eu não desconheço que é possível uma inferência, né, uma dedução, o que for, a partir de que seja celebrado o acordo, terceiros vão saber, como a confissão é um requisito do acordo, que a pessoa confessou, né? Mas eu acho importante que haja essa limitação. E para encerrar aqui a questão da audiência de custódia, para mim isso é um desvirtuamento de ambos os institutos, tanto do acordo de não persecução penal quanto da audiência de custódia. A audiência de custódia demorou inúmeros anos para ser implementada no Brasil, apesar do Brasil ser signatário do Pacto de São José da Costa Rica desde 92, foi por iniciativa do CNJ em 2015 que as audiências começaram a ser implementadas. Elas visam primordialmente a tutela da liberdade do indivíduo em situação de prisão processual e coibir maus tratos no momento da detenção. É para isso que serve a audiência de custódia. Inserir aí uma discussão sobre acordo de não persecução penal me parece precipitado, me parece que não há nem condições de avaliação da justa causa para isso, e eu concordo integralmente com você, Daniel, a gente já teve essa discussão sobre o espaço cênico, né, que me parece inadequado. Esse é um acordo horizontal entre as partes, não tem que se dar diante do juiz. Faço a mesma crítica para o acordo de não persecução penal, cartorizado, como vem acontecendo, pode ter sido em razão da pandemia, mas essas cotas oferecendo acordo de não persecução penal em processo, né, me parece alguma coisa inadequada. Então, não desconheço orientação aqui do Tribunal de Justiça, do próprio Ministério Público, que deve ser incentivado o acordo de não persecução penal na audiência de custódia, né, mas me posiciono contra isso. Eu tenho também mais ou menos essa mesma linha, professora Marta. E eu vejo a confissão mais como uma garantia epistêmica dentro do acordo de não persecução penal. Ou seja, uma espécie de confirmação de que aqueles elementos de informação que estão ali, que foram ali colhidos, né, porque a gente vê o acordo de não persecução penal como um acordo de não acusação. Então você teria que ter pelo menos uma justa causa
para iniciar o processo de negociação do acordo de não persecução penal. Ou seja, a avaliação do nível de suficiência, a gente até discutiu isso na live passada, a avaliação de nível de suficiência seria a justa causa, a causa provável. E essa confissão ela seria apenas um elemento de garantia epistêmica, né? Um elemento para se dar mais segurança de que inocentes não estariam fechando o acordo de não persecução penal. Eu vejo mais ou menos dessa forma. Não sei se é uma leitura, mas adequada. Eu acho que isso viria. Eu não sei se dependeria da palavra do acusado para isso, né? Porque eu acho que a justa causa vem da investigação prévia, não propriamente. Ele pode ter N razões para preferir um acordo de não persecução penal, né? O custo de um processo, tempo. Inclusive Inclusive tem um precedente do STJ anulando o acordo de não persecução penal, porque a pessoa confessou, dizendo que confessou para ter o acordo, apesar de não se sentir culpado. O pior dos mundos, né? Porque agora confessou e tem um texto, não tem um acordo. Tem um texto muito interessante que a gente traduziu para o livro também, para Justiça Consensual, do professor Fernando Gascon Inquiausti, que ele trata isso no sistema espanhol, que a gente traduziu como por que os inocentes celebram acordos com reconhecimento de culpa. E ele faz um diagnóstico e dá algumas soluções para isso. É bem interessante o texto, mas já está acabando o nosso tempo aqui, temos 5 minutos. Gostaria só de passar para o Bechara fazer as considerações também em relação a esses pontos levantados, Bechara, se possível. Bom, principalmente quanto à questão da confissão e da judicialização dos acordos. Vamos lá, vou tentar ser o mais pragmático possível aqui, Daniel. Primeiro, para mim, a infelicidade começa no uso do termo confissão no texto da lei. Começa daí. Na minha opinião, isso não é confissão, isso é uma declaração de vontade para um negócio jurídico. Só que, a partir do momento que se utiliza a expressão confissão, aí começam os problemas, não é que eles terminam. Começam os problemas. Porque ainda que eu queira achar, mas eu não consigo enxergar o termo, não é? Como um termo polissêmico. Ele tem um sentido muito claro, confissão, no Código de Processo Penal brasileiro. A partir do momento que eu uso num outro contexto, eu estou querendo chamar ele de uma coisa que ele não é. E lá no CPP ele está como meio de prova. Então, na minha opinião, eu enxergo a expressão, não é, confissão como declaração de vontade e não confissão. Portanto, sem nenhum valor probatório, zero. Agora, o que eu produzi no contexto de um inquérito e que eventualmente vai ser utilizado em outra instância, aí acabou. Essa é uma outra coisa completamente diferente. Agora, no meu modo de ver, querer reconhecer nesta manifestação de vontade valor probatório vai um caminhão de distância. Primeira observação. Segundo ponto, em relação à audiência de custódia mencionada pela Marta, só para reforçar e fazer um pouco de coro aqui, não é? Se o pressuposto é justa causa, e se o pressuposto é que a audiência de custódia é uma opção ao não oferecimento da denúncia, se eu tivesse justa causa para o acordo, se não houvesse aceitação, então eu teria que ter denúncia imediata, cognição sumária, quando na realidade, no processo, pela lógica dele, a gente tem uma cognição progressiva que vai do momento da ocorrência do ilícito até o final da persecução, e respeitar isso não é uma ritualidade gratuita. O que está por trás disso é que eu parto de uma hipótese, que eu preciso confirmar essa hipótese, eu tenho um esforço por trás disso para respaldar legalidade, mais do que qualquer outra coisa. Resguardar a legalidade da tomada de decisão. E, a meu ver, isso não é compatível com o momento da audiência de custódia. Pelo nível de cognição que eu tenho ali, seja pela finalidade, como disse a Marta, não é? Seja pela finalidade. Com relação à questão do fator tempo, né, ou da questão da negociação sobre o não uso, né, como uma cláusula a mais, né, o texto tem uma fórmula aberta ao final, não é? Uma fórmula aberta que prestigia a livre negociação das partes. Isso é fato, não é? Agora,
Se eu quero, como no exemplo por você dado, Daniel, em que eu vou tratar, por exemplo, de um acordo que traga repercussões para o interesse da vítima, no meu modo de ver, a vítima tem que participar da negociação. Isso é condício sine qua non que ela participe da negociação. Porque se ela é a maior interessada, então é fundamental que ela ali esteja para validar aquilo que está sendo negociado. Tirando isso, tirando essa situação em particular, não é? A negociação em si da cláusula, se eu vou poder ou vou restringir, se eu quero reconhecer o negócio jurídico, eu parto do pressuposto da liberalidade e de um princípio dispositivo que cerca qualquer tipo de negociação. E faço coro ao que você disse também, que é algo que, para mim, em matéria de negócio jurídico, para evitar o que a Marta disse da cartorização dos acordos, oralidade. Oralidade. A oralidade é da alma do acordo, de qualquer tipo de acordo. O que é um contrassenso colocar em cota ou, de qualquer forma, cartorizar o oferecimento das propostas. Eram esses comentários aqui, fazendo coro ao que a Marta disse, notadamente no que se refere à questão da aplicação da lei no tempo também. Bechara, obrigado aí pelas suas colocações. Professora Marta, também muito obrigado pelas suas colocações. Esse debate foi curto, acho que a gente teria que trabalhar também a questão dos crimes tributários, que eu acho que é uma questão interessantíssima para a gente poder abordar, mas a gente vai ter que deixar para a próxima, porque o nosso tempo já está se esgotando aqui. Então agradeço imensamente a professora Marta, ao Bechara, pela aceitação do convite. O Instituto de Direito e Inovação se sente honrado de recebê-los aqui para esse nosso debate. Nós ficamos honrados também, eu, Luiz e o Ronaldo, por tê-los nessa coletânea e dedicado ao professor Antônio Scarance Fernandes. E para mim é sempre uma honra estar com todos vocês, com a professora Marta, que é uma pessoa que eu admiro muito, uma grande acadêmica, e o Bechara, que é esse amigo de tantos anos aí, Bechara, e que também é uma referência para mim dentro do Ministério Público, uma pessoa que eu busco seguir os passos. Então agradeço imensamente a vocês, eu passo a palavra só para a saudação final, para a gente já encerrar, e já faço o convite também para vocês e para todos os que estão nos acompanhando, que dia 30/3, nós teremos a discussão também entre o professor Badaró e o professor Valdez, Frederico Valdez, com a mediação do colega Luiz Felipe Kirchner, sobre colaboração premiada a partir dos textos que eles também produziram para a coletânea. Muito obrigado. Bechara, para a saudação final. Só te agradecer, Daniel. Obrigado pela sua generosidade. Você é um gigante, aí, um empreendedor, um motor que não para nunca. Agradeço a você e parabéns pela iniciativa. Enfim, parabéns para aqueles que ficaram até agora, né? Nos aturando aqui. Foi ótimo. Professora Marta. Também queria agradecer, Daniel, parabenizar pela sua incansável atividade acadêmica, né? O Daniel nos instiga, sempre coloca temas, livros, pautas. Queria então cumprimentar o Bechara. Gente, fazer live com o Bechara é muito fácil, gente. A gente não discute, não diverge, muito tranquilo. Acho que é muito tempo trabalhando academicamente juntos. Obrigada. Obrigado, pessoal. Então, até dia 30/3, com o professor Badaró, professor Frederico Valdez, com a mediação do colega Luiz Felipe Kirchner. Valeu, gente. Obrigado. Obrigada. Boa noite.